Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje, Benjamin Netanyahu disse que nesta sexta-feira acredita que seu país está à beira de firmar um acordo de paz com a Arábia Saudita, prevendo que o tratado poderá ser fechado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e remodelar o Oriente Médio. Benjamin Netanyahu está prestes a formar um governo novo em Israel. Disse estar empenhado num acordo de paz com a Arábia Saudita, considerando que mudaria a região de formas inimagináveis e facilitaria a paz com os palestinos. No entanto, em meio à insistência de Riad e Washington para que os palestinos sejam incluídos na diplomacia, Netanyahu disse na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York que os palestinos não deveriam ter permissão para vetar o acordo regional. As expectativas de que Israel possa normalizar as relações com a Arábia Saudita, que é lar dos dois santuários mais sagrados do Islã, aumentaram esta semana. O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman disse que um acordo estava se aproximando a cada dia. E Netanyahu e Biden realizaram uma reunião há muito esperada para discutir todas essas perspectivas. Netanyahu descreveu como os acordos de normalização de 2020 entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e Bahrein, conhecidos como Acordo de Abraão e patrocinados pelo presidente norte-americano Donald Trump, como precursores do possível acordo com a Arábia Saudita. Não há dúvida, os acordos de Abraão anunciaram o início de uma nova era de paz, disse Benjamin Netanyahu. Acredito que estamos à beira de um avanço mais dramático, uma paz histórica entre Israel e a Arábia Saudita. Esse acordo provavelmente exigirá um amplo apoio entre os parlamentares dos Estados Unidos, uma tarefa difícil com uma eleição presidencial em 2024. Acredito que podemos alcançar a paz com a Arábia Saudita com a liderança do presidente Biden, disse Benjamin Netanyahu. Embora tenha expressado sua disposição de buscar alguma acomodação com os palestinos, cujas metas de criação de um Estado são descartadas por seu governo de extrema-direita, Netanyahu disse: não devemos dar aos palestinos um veto sobre os novos tratados de paz com os países árabes. Nessa quinta-feira, o presidente palestino Mahmoud Abbas disse no mesmo fórum, abre aspas, quem quer que pense que a paz no Oriente Médio é possível antes que o nosso povo alcance seu pleno direito, está delirando, fecha aspas. Netanyahu, que sempre usou a ONU para alertar contra o Irã, descreveu o arqui-inimigo de seu país como a mosca na sopa, que tentará destruir um acordo com a Arábia Saudita. No entanto, ele considerou que a normalização já está em andamento, citando o corredor aéreo que já existe há 3 anos para as companhias aéreas israelenses sobre o território saudita e um plano ambicioso anunciado por Joe Biden esse mês para que ambos os países façam parte de uma rede ferroviária e marítima que vai da Índia ao Mar Mediterrâneo. Com quase todas as cadeiras preenchidas na sede da ONU, Benjamin Netanyahu discursou esta segunda-feira, dia 25. Vamos ouvir o discurso. Thank you, Mr. President. Obrigado, senhor presidente. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores,
Over 3 millennia ago, há 3 milênios our atrás, great leader Moses o nosso grande líder Moisés addressed the people of Israel dirigiu-se ao povo de Israel as they were about to enter the promised quando land. eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Ele disse They would find there que eles encontrariam lá duas montanhas voltadas uma para a outra. Mount Gerizim, Monte Gerizim, the site on which a great blessing o would local be de uma proclaimed. grande bênção seria And proclamada, Mount Ebal, e o Monte Ebal, the site of a onde great curse. local onde uma grande maldição seria Moses dita. said Moisés disse that the people's fate que o destino do povo would be determined by seria the choice they determinado made pela escolha between the blessing. que eles fizessem entre a bênção e a maldição. That same choice Essa mesma escolha has echoed down the ages, tem ecoado ao longo not dos just for the tempos, people of Israel, não apenas para o povo de but Israel, for all humanity. mas para toda a humanidade. We face Enfrentamos such a choice today. Tal escolha hoje It will também. determine whether Determinar we enjoy the blessings se desfrutaremos of a das historic bênçãos peace, de paz of boundless histórica, prosperity and hope, de prosperidade e or esperança suffer ilimitadas ou the sofreremos curse of a a maldição horrific war de uma grande, terrorism terrível and despair. guerra de terrorismo e desespero. When I last spoke at this podium 5 years ago, Quando eu falei pela última vez nesse I pódio, warned há 5 anos about atrás, the tyrants of Tehran. avisei sobre os tiranos They've de been Teherã. nothing but a curse. Eles não foram curse nada to their além own do que people, uma maldição to our region, para o seu to the povo, para a entire sua world. região, para o mundo inteiro. But at that time, Mas naquela época, I also spoke about a great blessing eu também falei sobre uma that I grande could bênção see on the horizon. que podia ver no Here's horizonte. what I said. E aqui está o que eu disse, abre The aspas. common thread of Iran O fio condutor do Irã aproximou-se de Israel e muitos estados árabes de que nunca, in a em friendship amizade, that I have not que eu seen nunca in vi my em minha lifetime. vida. I said Eu the disse day would soon arrive que chegaria em breve o when tempo, Israel would be able to expand o dia em peace que Israel beyond seria Egypt and capaz de Jordan expandir a paz to other Arab além do nations. Egito e Jordânia para outros vizinhos e citações. Fecha aspas. Now, in countless meetings with world leaders, Não, em reuniões com os I made líderes the mundiais, eu that argumentei que Israel and the Israel, Arab states nos shared Estados many common Árabes, interests, compartilhava muitos and that I interesses believe that comuns. these many common interests E eu acredito que esses muitos facilitate interesses a comuns breakthrough for a broader poderia peace in our facilitar um region. avanço para uma peça mais ampla em nossa região. Thank you. Obrigado. Well, you applaud now, Bem, vocês aplaudem agora, but at the time, mas na many época, dismissed my optimism muitos rejeitaram o meu wishful thinking. otimismo como uma ilusão de Their que o pessimismo was based on a quarter century foi of baseado good em um quarto intentions de século de boas and failed intenções peacemaking. e fracasso nas pacificações. And why was this? E por que foi isso? Why were these good intentions? Porque essas boas intenções Why did they always meet failure? porque elas foram sempre Because e they were fracassaram, based on one porque foram false baseadas idea, numa falsa ideia de que, that unless we first concluded a menos que a peace agreement with concluíssemos the primeiro Palestinians, um acordo de paz no com os other palestinos, Arab state nenhum outro would Estado normalize its árabe relations with Israel. normalizaria as relações com I've Israel. long sought to make peace with the Há Palestinians. muito tempo que penso fazer em paz I com os also palestinos, mas That também we must not give the acredito que não devemos Palestinians dar a aos veto palestinos o over new poder peace de treaties voto with Arab states. sobre os nossos tratados de paz. The Palestinians could greatly benefit Os from palestinos war, poderiam beneficiar muito They de should uma be part of peça that process. mais ampla, but they should not have a veto mas over não the deveriam ter o direito de I voto also believe that sobre o making peace with processo. E more também Arab acredito states que would actually fazer a increase paz the prospect com mais estados árabes making peace between aumentaria, Israel and the Palestinians. na verdade, a perspectiva See, de the fazer Palestinians paz are com only Israel. 2% of the Arab world. Veja, os palestinos são As long como as they believe 2%, that the other 90% desde que will acredito que remain os in a outros warlike state 90% with Israel. permanecerão That em um larger estado de mass, guerra that com Israel, larger que uma Arab massa world maior que o mundo árabe eventually poderia choke, eventualmente sufocar, dissolve and destroy the dissolver Jewish e destruir o Estado state. So judeu. when the Palestinians see Então, quando os palestinos virem que a maioria da parte do mundo árabe se reconciliou com o Estado judeu, eles também estarão mais propensos a abandonar a fantasia de destruir Israel e finalmente abraçar um caminho de paz genuína com ele. Netanyahu foi chamado rei de Israel e o grande sobrevivente. Durante uma geração, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ou Bibi, como é popularmente conhecido entre os judeus, dominou a política israelense. Foram 12 anos no poder em Israel, encerrados com a aprovação de um novo governo de coalizão
contra os seus inimigos. Ainda não estamos vivendo o momento da aliança do Tratado de Paz com Israel e o Anticristo, como descrito no livro de Daniel, capítulo 9, versículos 26 até 27. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Nós sabemos que esse momento ainda está por vir, esse fechar, esse desenrolar profético da palavra de Deus que está contida no texto que acabamos de ler. Mas tudo que estamos assistindo, tudo que estamos vendo, tudo que está acontecendo diante dos nossos olhos é um prenúncio, é uma preparação, é um ensaio para tudo que vai acontecer mediante a palavra profética, mediante aquilo que está contido nas Sagradas Escrituras. Por isso, sempre é importante mantermos atentos, vigilantes e os nossos olhos fitados em Israel, que é o relógio de Deus. Está aí para você em primeira mão a tentativa de aliança de paz entre Israel e o mundo árabe. Espero que você tenha gostado e não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho de notificações, fazendo assim, todas as vezes que viermos ao ar com uma live ou tivermos um vídeo novo, você será o primeiro a ser notificado. Que Deus abençoe sua vida, fique com Deus, tchau, shalom, sheiriel, errayon tov, nitrae shavu rabá, leritraot.